Olá pessoal, boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de ciências do 7º ano. Para a aula de hoje nós veremos o tema folha, que está na página 386. Iniciaremos com folha e suas partes. Essa primeira imagem ela mostra dois tipos de folha. Uma folha simples, aqui representada por uma folha de hibisco, e uma folha composta, representada pela folha do pau-brasil. Então, antes de a gente conhecer mais sobre as partes da folha, a gente precisa conhecer qual a função da folha na planta. Então, a folha ela é um órgão envolvido na realização de três processos que são vitais para as plantas, que é a fotossíntese, a respiração e a transpiração. A maioria das folhas apresenta cor verde por causa do pigmento chamado de clorofila. A folha pode apresentar três partes principais, que é limbo, bainha e o pecíolo. E a gente vai ver isso daqui a pouco, diferenciando isso na folha. Antes de ver essas partes na folha, a gente vai saber o que é o limbo de uma folha. Então, o limbo corresponde à parte achatada da folha, onde estão localizados os estômatos, que são estruturas responsáveis pela transpiração e pelas trocas gasosas entre as plantas e o meio externo. No limbo também há nervuras que conduzem água, sais minerais e alimento produzido na fotossíntese. Em relação ao aspecto do limbo, as folhas podem ser classificadas em folha simples, como a gente está vendo, e folha composta, quando o limbo é dividido em diversas partes que são chamadas de folíolos. E está mostrando aqui na imagem os folíolos. Folha simples e folha com folíolos. A bainha é a parte expandida da folha, que envolve o caule de algumas plantas como milho e arroz. Já o pecíolo é a haste que une o limbo até a bainha, ou diretamente ao caule. Folhas que não apresentam pecíolo são denominadas folhas sésseis. Vamos ver melhor com as outras imagens. Essa primeira imagem mostra a imagem A e a imagem B. Na imagem A, a representação de uma folha com limbo e pecíolo, mas sem bainha. Já na imagem B, folhas com limbo e bainha, mas sem pecíolo. Vamos ver a imagem 2. Essa segunda imagem, na imagem A, representa as folhas, representação de tipos de folhas de acordo com a disposição das nervuras. Então, na folha A, na imagem A, são folhas paralelinérvias, como folhas de cana-de-açúcar, tá? E na imagem B, folhas peninérvia, como folha da goiabeira. A folha da cana-de-açúcar tem limbo e bainha, e a folha da goiabeira tem limbo e pecíolo. Observando imagens de plantas espinhosas como cacto, xique-xique, então vocês já pensaram se elas têm folhas? Então existem as folhas modificadas, que é o que nós vamos aprender agora. As modificações nas estruturas da folha permitem que ela desempenhe funções específicas. São exemplos de folhas modificadas, as brácteas, os espinhos e as folhas das plantas carnívoras. As brácteas são folhas coloridas e vistosas que atraem polinizadores, que são seres envolvidos na reprodução das plantas. Muitas espécies de plantas, como os cactos, elas possuem folhas modificadas em espinhos, que reduzem a perda de água da planta e atuam na defesa contra certos herbívoros. Os espinhos não são capazes de realizar as funções de uma folha comum. Existem outras plantas que nós vamos ver agora, que são as plantas carnívoras, como a dionéa e a drósera, como a gente pode ver aí na imagem, que vivem em solos pobres em sais minerais, e elas são chamadas de plantas carnívoras. Suas folhas são adaptadas para a captura de pequenos animais, como insetos, e eles são digeridos e usados como fonte de nutrientes para a planta.
Então, nessa imagem, a gente vê uma planta do tipo Drosera. As folhas e os caules dessas plantas liberam gotículas. E essas gotículas formam uma substância pegajosa, na qual o inseto, quando pousa, fica presa nela. Então, a gente vê na imagem um inseto preso, ele fica grudado na folha e quando ele morre, ele serve de alimento para essa planta, tá? A maioria das plantas é capaz de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. E esse processo produz um material que pode ser transformado e usado por todas as células como fonte de energia. Para realizar a fotossíntese, as plantas necessitam de água, de gás carbônico e de energia luminosa. A água é absorvida pelas raízes e o gás carbônico presente no ar entra na planta pelos estômatos, que são estruturas presentes na folha. O processo de fotossíntese ocorre no interior dos cloroplastos, que estão presentes nas células das folhas e dos caules verdes. A clorofila, que é o pigmento verde nos cloroplastos, capta a energia luminosa do sol, e essa energia é utilizada em transformações químicas que permitem a combinação da água e do gás carbônico, levando à produção de açúcar e à liberação de oxigênio e de água. Mas a gente está vendo aí nas imagens três tipos de plantas que fazem parte de plantas com, digamos assim, características específicas. A imagem A, ela mostra uma espécie de cipó-chumbo, tá? Esse cipó, ele parasita outra planta, do qual ele retira alimento do que necessita. Na imagem B, a gente vê uma raflésia, que é uma espécie bem específica, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. E a última, uma dionea, que é uma planta carnívora. Dentro dela tem um inseto, não sei se dá para ver aqui na imagem, tá? Ela está digerindo um inseto. O inseto está preso nas suas folhas modificadas. Assim como os outros grupos de plantas, a maioria das espécies das angiospermas ela é autotrófica, produzindo seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Mas tem algumas espécies de plantas, tá, que utilizam outros meios para obter alimento. O cipó-chumbo, que a gente está vendo na imagem, ele quase não tem clorofila e não realiza fotossíntese. Então, ele parasita outras plantas, das quais ele absorve o alimento que necessita, muitas vezes levando essa outra planta à morte. A maior flor do mundo, chamada de flor monstro, que é essa raflésia que está na imagem 2, ela é nativa das ilhas de Sumatra, na Indonésia. E também é uma planta parasita. Ela não realiza fotossíntese e absorve nutrientes das raízes de algumas árvores. E ainda algumas plantas conhecidas como carnívoras, que têm clorofila e realizam fotossíntese, mas complementam sua nutrição alimentando-os de pequenos animais como insetos, aranhas e sapos, aprisionados e digeridos em folhas modificadas. Essa imagem ela dá uma visão geral sobre o processo de nutrição das plantas. A fotossíntese ela dá origem a materiais utilizados como fonte de energia para a planta, durante o processo de respiração das células da planta. Esse processo ocorre em organelas denominadas mitocôndrias. São necessárias algumas transformações químicas para que a energia do alimento seja liberada. E nessas transformações, o alimento é convertido em substâncias mais simples e liberam energia. Esse processo precisa de gás oxigênio para poder acontecer. E esse gás é obtido pela respiração das plantas, um processo de troca de gases com o ambiente. E a planta capta gás oxigênio e libera gás carbônico. De forma resumida, a respiração celular da planta consome matéria orgânica, que é açúcar e gás oxigênio, e libera energia produzindo água e gás carbônico. A energia utilizada na realização de todas essas funções vitais das plantas, incluindo seu crescimento e também reprodução. Já a água e o gás carbônico são liberados pelos estômatos e voltam ao meio ambiente. Diferentemente da fotossíntese, a respiração das plantas acontece sem a dependência da luz e é um processo constante que ocorre em todas as células vivas da planta. Então, aqui está mostrando todo esse processo, tá, de nutrição das plantas.
Na respiração celular, a planta consome açúcar e gás oxigênio e libera água e gás carbônico, tá? Já falei sobre isso. Aqui está mostrando a setinha com a seiva mineral, em azul claro, que é distribuída pelo xilema para todas as partes da planta, da raiz para as outras partes da planta. Já o floema, tá? É seiva orgânica, é distribuída pelo floema para toda parte da planta e é utilizada como fonte de energia por todas as células vivas. São as setinhas em vermelho. A planta usa o gás carbônico e energia luminosa para realizar a fotossíntese, juntamente com a água. E esse processo produz alimento e libera gás oxigênio para o ambiente. Aqui nas raízes mostra a água e os sais minerais são absorvidos pelas raízes e compõem a seiva mineral. Então, esse esquema, tá? Fica fácil de entender todo esse processo de nutrição das plantas. A transpiração consiste na eliminação de água na forma de vapor através de estruturas presentes nas folhas, que são os estômatos, como a gente está vendo aí na imagem. Essa eliminação de água faz com que as raízes absorvam mais água do substrato e o líquido presente no xilema suba, mantendo a continuidade da coluna de seiva mineral no interior dos tecidos condutores. Nessa imagem 1, mostra um estômato aberto em uma folha, e nessa condição a transpiração e a troca de gases da planta são favorecidas. Já na figura 2, o estômato está fechado, e nessa condição a transpiração da planta ela é diminuída. Os estômatos, eles contêm um par de células especializadas que controla a abertura e o fechamento dessas estruturas e que afeta a taxa de transpiração. Quando eles estão abertos, a transpiração é mais intensa. Além disso, os estômatos estão relacionados com trocas gasosas, influenciando o processo de fotossíntese. Algumas características ambientais, como luz e o grau de hidratação da planta, estão relacionados com a abertura e o fechamento desses estômatos. A transpiração das plantas é um componente importante na evapotranspiração, que é um fenômeno que envolve perda de água do solo por evaporação e perda de água dos seres vivos por transpiração. A evapotranspiração tem grande influência no ciclo da água e afeta fatores climáticos como chuvas em um determinado local.